Olá, meus queridos alunos do 9º ano. Hoje vamos para mais uma aula de matemática com a professora Luísa Tereza. O tema da nossa aula é a equação do segundo grau, equação completa e incompleta. Nesta aula vamos relembrar o que é uma equação, relembrar como resolver uma equação do primeiro grau, ver o que é uma equação do segundo grau, identificar uma equação do segundo grau completa e incompleta. Equações são igualdades contém pelo menos uma incógnita, ou seja, vocês têm que ter uma letra e um sinal de igualdade. Então, aqui nós temos alguns exemplos de equações que têm letras e também tem um sinal de igualdade. Equação do primeiro grau. Antes de iniciar uma equação do segundo grau, a gente vai relembrar do primeiro. É uma equação em que cada termo da igualdade tenha uma única variável e essa variável tenha expoente 1. Por exemplo, 3x menos 7 igual a 17, 5x menos 3y igual a 3x, 4 que multiplica 2 menos x mais 2 que multiplica 3x mais 2 igual a 1 menos 4x. Essa equação aqui também ela é do primeiro grau, ela só não está na forma reduzida, assim como as outras acima. Exercício 1. Das equações a seguir, identifica as que são equações do primeiro grau. Então, a letra A, porque nós temos a variável t. Na letra B, também a gente tem a variável x e y, em termos separados. E a letra C não é, porque tem x e y, mais de uma variável num termo só. E na letra D o expoente é 3, então essa equação ela é de grau 3. Resolvendo uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Isolamos uma incógnita num dos membros da equação usando os princípios aditivos e multiplicativos. Conseguimos chegar à solução da equação do primeiro grau. Exemplo 1. Resolva essa equação. Então vamos resolver ela. Solução. Aqui nós temos a equação 4x menos 2 igual a 14. Para vocês resolver, vocês podem usar o princípio aditivo, ou seja, eliminar esse 2 para ficar só a variável. Para mim eliminar esse 2 positivo, eu tenho que acrescentar menos 2 ou mais 2. Então, se aqui eu tinha menos 2, eu acrescento mais 2. Se eu acrescento mais 2 a um lado da igualdade, eu tenho que acrescentar o outro também. Então, ó, menos 2 e mais 2, eu elimino. 14 mais 2 vai ficar 16. Então, aqui agora a gente vai usar o princípio multiplicativo, que você vai dividir tanto esse termo por 4 como esse outro também. Então, 4 por 4 fica 1 e 16 por 4 fica 4. Então, o valor de x é igual a 4. A solução dessa equação é 4. Resolva a equação do primeiro grau. Aqui tem o 4 menos 7x igual a 37 menos 10. Vamos resolver. Solução. O que você vai fazer? Aqui a gente pode usar os princípios, né? Ó, aqui eu tenho, ó, 4, eu adicionei menos 4. Então, se eu adicionei menos 4 a esse lado, eu tenho que adicionar menos 4 a esse aqui também. Aqui eu tinha menos 10x, então para mim eliminar eu adiciono mais 10x, então eu vou adicionar mais 10x desse lado aqui também. Que é o princípio aditivo, vamos ver o que dá pra gente eliminar, ó. E vamos colocar embaixo o que sobrou. O que sobrou desse lado aqui? 10 tirando 7 vai sobrar 3, aqui eu tinha 37 menos 4 vai sobrar 33. Agora eu vou usar o princípio multiplicativo. Então eu vou dividir. Como aqui eu estou multiplicando por 3, eu vou dividir tanto esse membro por 3 como esse outro. Então, 3 por 3 vai ficar 1x e 33 por 3 vai ficar 11. Então, a solução dessa equação é 11. E a prova real é só pegar e substituir o valor de x por o 11. Se as duas igualdades der o mesmo valor, a resposta está correta. Quando nós substituímos aqui, ó, 7 vezes 11 deu 77, 10 vezes 11 deu 110.
ficou menos 73 e menos 73. Então, a solução dessa equação vai ser 11. Equação do segundo grau, que é a que a gente vai iniciar hoje. Uma equação do segundo grau com uma incógnita x é a equação da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c são números reais e o a tem que ser diferente de zero. Ou seja, esse termo aqui, o b ou o c, ele pode ser zero, já o termo a não pode. Observação: a, b e c são chamados de coeficientes da equação. Assim, que um exemplo de equação do segundo grau, 2x ao quadrado menos 2x menos 40 igual a zero. Quem é o valor de a? O a é o coeficiente que está aqui antes do x ao quadrado. O b é o coeficiente que está atrás do x ao quadrado. E o c é o termo independente, que é o que vai estar sozinho, aqui no caso menos 40. Mais exemplos: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Aqui, ó, temos o primeiro exemplo. No primeiro exemplo, o coeficiente a é 3, o b é menos 4 e o c é mais 5. No exemplo abaixo, nós temos o a, que é o coeficiente que está atrás de x ao quadrado, é 5. O a ele nunca pode faltar, se ele faltar, ele não é uma equação do segundo grau. Aqui nós não temos o termo de x, então se você não tem o termo de x, é porque o b é zero. E o menos 7 é o termo independente, que é o c, então é menos 7. No exemplo abaixo, nós temos o valor de a, que é 3, que é o valor que está, o coeficiente que está antes do x ao quadrado. O que está atrás do x é o valor de b. E o termo independente, que é o que está sozinho, não tem. Então, vai ser 0. Importante analisar a equação 4x mais 7 igual a 0. Seus coeficientes são... Quem é o a? 0, porque não tem o termo de x ao quadrado. Quem é o b? 4. E o c? 7. Observação: como o a é 0, essa equação ela não é do segundo grau. Perceba que não há o termo de x ao quadrado. Então, vocês prestem muito atenção, porque se não tiver o termo de x ao quadrado, ela não é uma equação do segundo grau. Esse exemplo que a gente tinha aqui, que nós temos aqui, é uma equação do primeiro grau. Outro exercício, o exercício 3. Destaque quais das equações abaixo são do segundo grau. Então, vamos analisar. A letra A, ela é do segundo grau? Sim, porque ela tem o A, que é o termo de x ao quadrado. Os outros termos podem vir ou não. A letra B, não, porque a letra B nós só temos o x. Na letra C também não é, ó, porque tem um x ao cubo, então essa aqui é do terceiro grau. Na letra D é, porque tem só x ao quadrado, e na letra E também. Ó, na letra B faltou o x ao quadrado. Na letra C existe o termo x ao cubo. Na letra D ela é, e na letra E também é uma equação do segundo grau. Outro exercício 4. Determine os coeficientes de cada equação do segundo grau a seguir. Vamos ver quem é o coeficiente da letra A. Na letra A, ele tem todos os coeficientes, ó. O termo A, que é o que está atrás de x ao quadrado, o coeficiente, que é 4. O B, que é menos 7. E o C, que é mais 9. Na letra B, nós temos o A, não importa a ordem, vocês têm que observar, o A ó, é menos 7, é o que está antecedendo o x ao quadrado. O B não tem, é 0, e o C é 7. Ó, aqui até eu organizei para que vocês possam ver na forma organizada. Coloquei na ordem, x ao quadrado, x e o termo independente. Letra C. Aqui, ó,
o A é menos 1, o B é 1 e o C nós não temos. Aqui eu coloquei ela na ordem também, ó, para poder vocês visualizarem melhor. O A, o B e o C não tem. Na letra D, nós só temos o A. Nós não temos nem o B, que é o termo que antecede x, é 0. E nós nem temos o C, que é o termo independente. Então, A vai ser 1, o B vai ser 0 e o C também vai ser 0. Determine os coeficientes de cada equação do segundo grau a seguir. Vamos concluindo a questão 4, né, do exercício 4. A letra E. Vamos organizar ela aqui, usando o princípio aditivo. Então, aqui para mim eliminar esse 1, eu vou somar 1 no primeiro membro e vou somar 1 ao segundo membro. Para mim eliminar esse 6x, era menos 6x, então eu vou adicionar mais 6x. Então, agora vocês podem eliminar, ó, os termos, que é o princípio aditivo. Vamos ver o que vai sobrar. Então, esse daqui eu adicionei a um lado, eu tenho que adicionar ao outro também. Quando eu organizei ela ficou 3x ao quadrado mais 6x menos 1. Quem é os coeficientes dessa equação? O A é 3, o B é mais 6 e o C é menos 1. Então, ó, A mais 3, B 6 e C menos 1. Equação do segundo grau, a x ao quadrado mais bx mais c igual a 0 é chamada de completa. Se os termos A, B e C são diferentes de 0, assim são equações do segundo grau completa. Ou seja, quando eles têm todos os coeficientes A, B e C, ela é completa. Se um deles faltar, for 0, aí ela é incompleta. Então, nesse primeiro exemplo que nós temos aqui, ó, o A é 3, o B é menos 5 e o C é 2. Então, ela é uma equação completa. Nesse exemplo aqui abaixo também ó, o A é menos 1, o B é menos 3 e o C é 7. A menos 1, B menos 3 e C igual a 7. Então, elas são equações completas. Equações do segundo grau incompleta. Uma equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0 é chamada de completa se A, B ou C são iguais a 0. Então, assim são as equações do segundo grau incompletas. Quando ela é completa, ela vai ter todos os termos. E ela é incompleta quando o B ou o C ou os dois faltam. Então, vamos lá. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, nós não temos o C. Nesse outro exemplo aqui abaixo, a gente não tem o C também. E nesse aqui, nós nem temos o C e nem o B. Ó, o B é 0, nessa aqui o C é 0. E nessa outra aqui abaixo, o C e o B são 0. O B e o C. Exercício 5. Determine quais equações do segundo grau são completas ou incompletas. Vamos ver a letra A. A letra A, nós temos o termo de A, que é menos 3, temos o B, que é 9, e o C, que é 0. Então, se está faltando um dos coeficientes, então ela é incompleta. Letra B, nós temos o A, não temos o B, que é o termo que antecede ao x, e temos o C, que é menos 5. Então, ela também é incompleta. A letra C, nós temos o A, que é 1, o B é 2 e o C é 1. Então, ela é uma equação completa. Essa letra D, ela não está na forma reduzida. Mas, se você organizar ela, passar todos os termos para o primeiro membro, ela vai ficar dessa forma. Quando eu passei o 2x para o primeiro membro, ficou menos 2x. Quando eu passei 1 para o primeiro membro, ela ficou menos 1. Então, o valor de A é 3, o B é menos 2 e o C é menos 1. Então, ela é uma equação completa. Determine quais as equações do segundo grau completas ou incompletas. Então, aqui concluindo a letra E, a gente também organizou, o 6x estava no segundo membro, passamos para o primeiro membro, e aí ficou uma equação completa, onde tem A, B
e C. Nesta aula aprendemos o que é uma equação e como resolver uma equação do primeiro grau, o que é uma equação do segundo grau, uma equação do segundo grau completa e uma incompleta. Completa é quando ela tem todos os termos e incompleta é quando ela falta o coeficiente de B ou de C ou B e C. Até a próxima aula. Fiquem com Deus e bons estudos.